Saudações. Boa noite, Fausto. After so long, here we are. Tudo bom, cara? Tudo bem, cara? Tô muito bem. Férias, né? Deixa a gente com aquele gostinho de, nossa, a vida é um pouco legal. Pegar o começo dessa conversa aqui pra fazer a fofoca que você fez de bom aí. Cara, na realidade, em dezembro, eu passei boa parte em família. Eu moro no interiorzão de São Paulo e um pessoal que mora na capital decidiu se reunir aqui no interior, junto com outro pessoal que é de Mato Grosso do Sul. Legal. Alugamos um lugar bem legal. Passamos em família, ganhei 4 quilos, perdi a dignidade. E assim foi muito bom. É sempre bom. Final de ano tem uma energia gostosa, só que ela é rápida e passa muito rápido também. Eu que diga, nem vi o tempo passar, mas eu já tô com saudade de trabalhar já. Eu tenho dessas. Ah, eu queria sentir essa saudade. Minha mãe é dessas. Se ela ficar sem trabalhar, ela enlouquece também. Como toda boa capricorniana, né? Vive para trabalho, para família. Cara, pra onde a gente começa essa conversa, né? Eu queria, assim, conversar sobre a conversa que a gente gravou e que a gente não colocou no canal. Uhum. E eu queria te escutar falando o que deu errado ali. Então, na realidade eu não acho que ela deu errado, eu acho que ela deu certo, por causa que quem escutar aquela conversa com certo cuidado vai perceber que às vezes, mesmo dentro do seu grupo, dentro de uma casta, eu não gosto muito dessa palavra, mas enfim, dentro de uma, né, de pessoas semelhantes, você se pega diante de situações que te fazem pensar. E aquela conversa me fez pensar muito. E eu, quando fico naquele modo reflexivo, eu fico um pouco mais reflexivo e quieto mesmo. Porque a situação, ela bate tão forte que você fica naquela haze, como se você estivesse numa neblina, ainda tentando se encontrar ali. Porque tudo que a gente falou ali fez muito sentido, só que fez sentido do ponto de vista realmente filosófico. Só que quando a gente vem pro pé no chão, não é suficiente. E no final a gente concluiu que não era suficiente, né? Eu só tenho medo daquela nossa conversa, de novo, parecer preconceituosa. E não é. Porque, Agora, de novo. agora Né? assim, né? Tipo, imagina quem tá escutando a gente falar isso, que não escutou essa conversa, não sabe do que se trata. Essa altura deve estar com raiva achando que a gente tá querendo engajar com curiosidade. Criando um conteúdo super supimpa. E na verdade a gente começou a falar sobre origens do preconceito. E eu comecei a teorizar de onde eu acho que isso vem. Só que é complicado quando você tenta exigir a pessoa que está apanhando na rua e que está sendo discriminada todos os dias ter maturidade para entender que na verdade ela só está numa inércia de cultura que vai demorar para passar. E que tem sido usada por gente que quer engajamento político, né? Sim. E ainda entra naquela máxima, né? Estômago primeiro, caráter depois, ou nesse caso, bem-estar primeiro e entendimento depois. É porque assim, a gente teve essa conversa em que eu queria te passar a minha visão da coisa. E aí parece que à medida que eu vou falando de onde eu acho que a coisa veio, a impressão que causa é que eu tô querendo dizer que a homofobia não é um problema e que as pessoas não deveriam se sentir discriminadas e simplesmente fingir que o negócio não existe. E não é isso, e tipo, é muito longe disso, mas eu escutei a nossa conversa e eu percebi que ela realmente passa essa impressão. Do tipo, literalmente vocês estão aí chorando por um negócio que não devia estar. E você não chega pra uma pessoa que tá descobrindo o mundo, que caiu de paraquedas no mundo, que é adolescente agora, que está começando a entender a própria sexualidade agora e que está tomando porrada por isso.
e diz assim, olha, para de sofrer porque na verdade a sociedade é meio burra, mas é o que tem para hoje, então você precisa superar isso e simplesmente ser forte. Não é desse jeito que você conversa com a pessoa. Mas então como que a gente apresenta essa maneira de pensar para lá na frente um dia tentar libertar a pessoa para que ela realmente supere? Porque a superação do preconceito, ela não acontece quando você se vinga, né? Ela acontece quando você realmente deixa de se importar e descobre mecanismos de não se deixar afetar pelo tratamento que você recebe. O que no caso da homofobia é meio complicado, porque às vezes você simplesmente toma um tiro na rua e você não pode Exato. fortalecer, né, o seu psicológico ao ponto de se proteger de um tiro. Não tem como. A não ser que você seja Jean Grey, você não vai conseguir. Não vai. E realmente, e aí ó, que entra o ponto que eu tenho medo de ser preconceituoso. E não estou sendo. Dentro do grupo LGBTQIA+, e o alfabeto todo, eu sempre falei que eu tenho um certo privilégio, que digamos, eu sou o que chamam de padrão. Aquele que falam que se eu quiser me... Ó que horrível que eu vou falar, mas que se eu quiser me passar por hétero, eu me passo por hétero. Quem sofre demais realmente são travestis, são os que chamam afeminados ou POC, né? Igual eu brinco com um amigo meu. Coisa assim, essas pessoas que realmente sofrem, porque não dá pra eles esconderem quem eles são. Assim como não dá pra um negro esconder que ele é negro, não dá pra uma mulher pela vida toda esconder que ela é mulher. Ela nasce mulher, biologicamente mulher, o negro nasce negro, biologicamente negro, dentro do agrupamento LGBTQIA+, eu percebo muito claramente que desde criança nós temos um certo direcionamento de jeito, de como vamos crescer e tal, né? Então dentro do local que eu estou, eu sou muito privilegiado e dentro do próprio grupo, eu já fui chamado de preconceituoso e disseram assim pra mim, você não tem lugar de fala, você não sente o que eu sinto. E aí eu tive que falar, você tem razão. Só que nem por isso eu não vou deixar de defender qualquer um que esteja no nosso agrupamento. Mesmo não sentindo na pele tanto quanto você sente, eu sempre vou estar a favor dessa causa. E aí, ó... eu não querendo ser muito rápido na conversa, só que eu lembro muito claramente um ponto que você me bateu muito forte. Quando dissemos e quem for assistir os vídeos, o vídeo, né, sequente desse, vai perceber. Por que o nosso grupo não se une para criar uma bancada, uma frente política? Porque o nosso grupo ele é muito heterogêneo. E dentro do meu grupo, por exemplo, você citou, dando spoiler do vídeo, tem a bancada feminina, por exemplo, que tem muita força. Não tanto quanto deveria, mas que tem muita força, que lutam por algo direcionado. A mulher, ela ela nasce não precisando se esconder sendo mulher. Já dentro do grupo LGBTQIA+, muitos crescem podendo se esconder e é muito difícil ter essa força não só para se mostrar, quanto para colocar um nome na frente e ainda tancar o próprio preconceito dentro do grupo. Essa forma heterogênea muito forte que tem dentro desse grupo que eu acho que impossibilita um pouco dessa união, um pouco ou bastante. E era uma impressão que eu tinha e eu, por aquele link que você me mandou, eu mostrei o vídeo para o meu namorado, para 2 outros amigos nossos, para uma amiga nossa, e todos batiam sempre nesse mesmo ponto. Não dá para esperar essa união porque dentro do nosso grupo existe uma variedade muito grande de ideais diferentes. Eu não acho que isso vai acontecer e eu acho que eu passei a impressão errada quando eu faço essa pergunta, e ela foi totalmente retórica, por que não tem uma bancada gay no Congresso? Quando eu fiz essa pergunta, ela era retórica, ela não era uma cobrança de que vocês precisavam se unir e fazer o negócio. Assim. Era parte do meu argumento de como o interesse militar e como o interesse de dominação da sociedade levou a um preconceito que serve para alimentar engajamento na hora de você conseguir se eleger, por exemplo, e você vai propagando essa dor e vai fazendo com que o gay, no fundo, ele sinta que
ele tá errado, mas ele se convence de que não, mas tem uma ponta de que acha que sim. Esse negócio de dissociação de imagem gera uma coisa estranha, que é: eu sou gay, mas eu não sou igual todo gay. Ou seja, é que eu consigo ver isso de maneira transparente, porque no Japão era muito engraçado o anseio, assim, o desespero do brasileiro para mostrar que ele não era igual a todo brasileiro, porque ele sabia que o brasileiro ele tinha uma imagem não tão legal, e ele queria mostrar que dentre os brasileiros ele era um que conseguia entender o Japão, ou ele era um que conseguia respeitar as regras, ou ele era um que... E aí, assim, a necessidade do cara ser visto como quem ele era e não simplesmente como brasileiro, fazia com que ele quisesse se dissociar dessa imagem. Então, quando você se apresenta, acredito eu, tá? E isso é a minha perspectiva, assim. Quando você se apresenta, talvez você queira ser reconhecido como gay, mas queira mostrar quem você é, para que você não seja colocado num caldo onde todas as pessoas são supostamente iguais, porque você sabe que não são. Isso depende um pouco do... o que você falou tá perfeito. E aí, não discordando, mas só complementando. Isso vai... Como que eu vou colocar isso de novo para não parecer um ataque? Mas isso varia de acordo com o quão evoluído / assumido você é e está consigo mesmo. Uhum. Quem, vamos dizer assim, não se assume, quando vai se assumir, começa a colocar... Às vezes, colocam todos esses pormenores. Mas eu não sou... assim, mas eu não sou daquele jeito, eu sou fora do meio, né, e outras gírias que usam. Aí conforme essa pessoa vai evoluindo, ela começa a falar: porra, que merda, é tudo igual, apesar de eu não ser talvez afeminado, eu ser, ou eu isso, aquilo. Entende? Depende muito do nível de evolução ou de assumido que você está. E em algum momento você se resolve, e quando você se resolve, você deixa de querer conversar a respeito, porque você finalmente se resolveu, só que você tem uma leva infinita de newcomers, né? do pessoal que está descobrindo a sexualidade agora e que não consegue absorver por experiência, porque ela caiu num meio em que essa evolução ela não é dada, ela só é recebida com preconceito. Sim. E aí ela começa tudo de novo. E aí a dor que o outro curou e aprendeu o caminho e conseguiu se colocar na sociedade, o primeiro tá passando porque não tem uma cartilha pra ele. Hoje, muito mais do que no passado, mas essa cartilha ainda não tá boa, porque ela não tem compreensão de todas as esferas e todas as camadas da sociedade, né? Não tem. Realmente não tem, e até as camadas que dizem compreensivas não são. Não são, sim. Eu gosto contanto que não esteja perto de mim. Uhum, eu gosto contanto assim, que seja discreto quando eu estiver presente. É muito boa. Exato. Aí E tá vendo como essa heterogeneia é tão massiva que ela depende de tanta coisa, porque você não... Quando você nasce, você tem a escolha de não parecer. Uhum. Isso que eu acho complicado. É por isso que a gente tilta, a gente buga. A gente nasce, eu acredito, e vários amigos meus acreditam e dizem o mesmo, que desde criança sempre souberam o que eram, sempre. Desde criança mesmo. Só que eles sabiam que eles podiam escolher não ser aquilo, porque eles sentiam que era errado, porque uma avó falava: isso é brincadeira de menina, não de menina. Isso é pra macho, não é pra fêmea. Então, desde criança, você já é muito banido. Ou seja, na sua pré-formação de sequer caráter, você já está sendo banido. Então você já cresce com aquele bug. E aí é um bug mental muito difícil. E aí as coisas se retroalimentam, né? Porque aí, para tentar se dissociar dessa imagem, o que você vai ser? Você vai ser homofóbico. E vai tentar destruir no outro aquilo que você não aceita em você. E aí o dia que você começa a ser aceito, bom, e isso retroalimenta todo o preconceito e toda a dor e o sofrimento de quem está chegando. Exatamente. E o que mais molda a mente de alguém senão a mídia, por exemplo. Daí que a gente bate tanto em representatividade. Muito, muito, mas muito.
E aí, de novo, eu cito aquele exemplo que você deve também estar cansado de ter me ouvido falar. Eu tenho um certo otimismo porque eu vejo os meus alunos que eles cagam para essas coisas de preconceito e blá blá blá. Então eu vejo luz ali, eu falo, nossa, cresçam, e tiozões morram. Quero ver como isso vai ser. É porque assim, a gente teve muito progresso em muito pouco tempo e assim, ao custo de uma galera ficar falando, porra, os caras querem que seja equipe que fica falando disso toda hora, ao custo dessas pessoas que estão incomodadas, vocês deram visibilidade e fizeram as pessoas entender que isso é natural e que elas têm que conviver e aceitar. Então, fizeram as pessoas raciocinarem e refletir a respeito daquele preconceito que existia, até que ela se enfeze e fala, tá bom, eu paro de fazer essas piadas. Não todo mundo vai conseguir. Nem todo tiozão consegue. Eu não consigo parar de postar minhas piadas de tiozão no Facebook. Eu gosto de ser o tiozão da piada ruim no Facebook e eu vou morrer desse jeito. Mas, tá tudo bem, contanto que não machuque outra pessoa, né? Sim. É outro nível. Agora, tem uns caras que não sabem fazer um humor que não seja opressor. Esses caras, eles estão levando porrada, estão de saco cheio, mas não necessariamente eles vão conseguir mudar, eu acho. Sim. E eles estão sendo compensados por essa galera que está vindo com essa consciência e que está entendendo como as coisas são. E sim, acho que a nova geração ela está completamente diferente, né? Qual que é a primeira grande ofensa que um molequinho aprende? É chamar outro, o seu viado. Então, tá vendo? Esse tipo de piada ou brincadeirinha boba que parece inofensiva não é, mas não é de jeito nenhum. Apesar de parecer. Porque existe, em algum momento, associaram a masculinidade à heterossexualidade. E assim, atributos como coragem, como valentia, associaram a heterossexualidade e isso não tem nada a ver. Pois é. Exatamente. E quando eu... Hoje, é óbvio, né? Ó quem está falando. Eu, nos meus 31 anos, assumido, não tenho medo de mais nada. Quando algum amigo meu, ou próximo, porventura, fala, seu viado, eu falo, você jura? Achei que eu fosse hétero. Se você não me falasse... Aí, esse tipo de coisa boba, eu comecei a perceber que eles começam a parar de fazer esse tipo de brincadeira, mesmo sem eu por perto. Às vezes é incrível isso. Um dos grandes amigos meus que fiz na faculdade, ele adorava ficar viado. Ele parou. Entre os amigos dele, ele parou. Eu falo... E aí ele ainda fala, nossa, você foi uma pessoa que abriu meus olhos para um preconceito que eu tinha encarnado e que não era minha escolha. Entende? E é difícil esperar que as pessoas tenham esse peito para ensinar ou para aprender. Eu quando eu fico puto, eu solto um monte de palavrão e no meio sai um monte de palavrão preconceituoso. Porque, vamos lá, vamos refletir sobre o meu vocabulário. Então eu vou fazer o meia-culpa aqui também, né? Eu tô puto lá no HOTS. Aí, quando o cara faz uma nubice no meu time e entrega a partida pro time adversário, o que eu faço? Eu falo... Filho de uma puta, que arrombado. Então, o que é isso, né? Então eu tô oprimindo mulheres e julgando mulheres que usam sexo pra trabalhar e não tem problema nenhum nisso. E vamos lá, qual a etimologia de chamar alguém de arrombado? Mas o que é isso? Isso é neurônio espelho. Isso é neurônio espelho de quando você pega qual é o maior grau de ofensa que você pode ver num mob? É esse? Então vamos usar, porque eu tô muito puto. E na inércia do neurônio espelho é muito difícil você falar cara de mamão, tipo, e pensar em outra coisa na hora, assim. Sim, não vem. Não fala. Então não tem que ter discernimento eu acho que assim, o uso da palavra ele deve ser chamado a atenção, mas não atacando a pessoa como se ela realmente pretendesse dizer aquilo, porque... Com certeza. Porque se a gente for estudar a raiz etimológica das coisas, a gente não fala nada. A gente começa a fazer gestos só. Sim.
Você tem toda a razão. E, de novo, vendo isso com pessoas próximas, eles óbvio que até eu falo, ô seu gay, seu viado, para uns amigos meus, porque eu sei que eles vão entender a piada e eles vão achar ainda mais engraçado por eu estar falando. Por você tá falando. Aí eles falam que não tem graça quando eu tento zoar eles, porque eles não conseguem me zoar, porque a zoeira deles não me afeta. Não te afeta. Fala, seu viado, fala, tipo, oi. E você tem toda a razão. Não julgar a pessoa justamente pelo que ela tá falando, mas por como ela fala ou se porta, né? São mundos totalmente diferentes, claro. Vamos. Tá rolando um BDLzinho aqui no fundo, então eu tô fazendo umas quests aqui. Eu também. Vamos recapitular uma parte do nosso papo. Eu vou tentar resumir toda aquela conversa em menos linhas. Não é tão difícil aquela conversa. Hoje a gente vê o quanto é difícil, por exemplo, o Lula ser eleito. Pro Lula ser eleito, ele teve que fazer amizade com o Alckmin, que chamou ele de bandido, com a Tebet, que chamou ele de bandido, com o Felipe Neto, que chamou ele de bandido, com todo mundo que chamou ele de bandido. E ele teve que se aliar a todas essas pessoas e vender sua alma a todas elas, e agora ele deve favores e cargos e um monte de coisa, porque é desse jeito que a política funciona. Então você tem que mentir, você tem que fazer um monte de coisas para quê? Para fazer com que essas pessoas te ajudem. E essas pessoas, elas realmente têm poder, porque elas têm voto, têm engajamento e têm tudo isso. Agora, o povo ele tem que ser literalmente enganado. Tipo, não tem outro jeito. Não tem um jeito de falar, olha, eu vou ficar aqui lutando por uma classe dominante, você que se foda. E só vou fazer tudo pro benefício deles e você literalmente que se foda. Eu só preciso que você vote em mim mesmo pra eu manter o mundo do jeito que ele é hoje. Sim. E aí, assim, você não explica pro povo o que é que faz com que a comida dele seja tão cara, o que é que faz com que a vida dele seja tão ruim. Porque isso implicaria expor quem é que está ganhando com tudo isso, e a gente teria que ter uma conversa séria. Então não só você tem que mentir para ele a respeito de tudo de tudo que acontece, como você tem que colocar uns gatilhos de defesa contra palavras como, por exemplo, comunismo e reforma agrária. Não estamos falando que o comunismo seja ruim, é que a gente precisa pensar em formas de distribuição. Mas o tempo inteiro você tem que enganar as pessoas e fazer com que elas te obedeçam cegamente. E quando você volta, por exemplo, 6.000 anos para trás, ou 3.500 anos para trás, e a gente chega lá em Moisés, Moisés saiu com metade do Império Egípcio, porque metade deles eram escravos hebreus. E ele tacou os caras no meio do deserto, sem saber para onde eles iam, e precisava que eles tivessem uma disciplina militar, primeiro para sobreviver no exército, e segundo para chegar em algum lugar e atacar esse lugar. Né? Não foi Moisés, foi Josué que fez o ataque a Jericó lá e começou a expandir o império deles. Nessa época você tinha que obrigatoriamente ter filhos. Por quê? Porque você precisava de números, você precisava crescer o exército. Então eles estavam eles eram numerosos quando eles saíram, só que esses números eles não podiam cair e eles precisavam aumentar ainda mais. Então a gente não está falando aqui da existência de Deus, a gente está falando do que está escrito na Bíblia. E o que a Bíblia diz? Sede fecundos e tornai-vos muitos e enchei a terra e sujeitai. Será que isso é o que Deus quer hoje, que a gente tem 8 bilhões de seres humanos na Terra? Não sei, mas assim, a vontade de Deus naquela época era muito conveniente para o exército hebreu. E aí você tinha umas leis bizarras do tipo... você não pode comer animal que rumina, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, porque dentro do conhecimento de saúde que eles tinham, era aquilo que os manteria vivos. E você tinha essa coisa de você ter que reproduzir de qualquer jeito. Então tinha leis, por exemplo, de que se o seu irmão morresse, você tinha que engravidar a irmã dele para dar um filho para o seu irmão. De tão importante que era você conseguir isso. E aí na Bíblia aparece um momento em que um cara goza fora. Desculpa o vocabulário, mas todo mundo adulto aqui.
e Deus mata o cara porque ele goza fora. E ok, você quer acreditar? Você quer acreditar na Bíblia? Você pode acreditar, fica à vontade. Mas tá escrito lá que o cara gozou fora e Deus o matou. Por que o matou? Para intimidar os outros. Por que os outros precisavam ser intimidados? Porque você não quer cuidar de catarrento? Vai cuidar sim, porque eu tô precisando de soldado, você que se foda. Você conhece o Felipe Heiderich? Não. Ele é um pastor gay, já passou por tudo isso, ele tem esse mesmo fundamento e visão que você está dizendo agora. Muito interessante. Enfim. Então, é natural que numa sociedade onde um cara é morto por Deus porque ele gozou fora e o outro ele é morto porque não quis... Não tem essa parte que o cara que não quis comer a cunhada foi morto, não sei. Mas assim, ao ponto do cara ter que comer a viúva do irmão para ter um filho, é muito normal que os gays não sejam vistos com bons olhos por motivos óbvios. Por motivos óbvios. Então eles têm que reproduzir. Então é melhor eu dizer que é pecado ser gay e eu ter que forçar um gay a fazer um filho, mesmo que ele não precisa transar todo dia com a mulher que ele ama. Ele precisa reproduzir. Então, desde que ele faça isso, tá tudo bem. E olha as igrejas neopentecostais hoje. Tá cheio de ex-gay e dá vontade de morrer com isso. Dá vontade de morrer com isso. Porque isso é um jovem influenciável se mutilando para caber numa comunidade que ele acha que vai resgatá-lo. E aos 30 ele vai estar lá tomando ansiolítico até no café da manhã. É muito cruel. É simplesmente muito cruel. Mas aí, assim, são 3.500 anos e a gente não tá aqui para atacar a fé, mas para tentar entender a inércia desse movimento. Porque aí, no vídeo passado... Droga, talvez a gente nem precise abrir, porque tudo que eu falei lá eu tô repetindo aqui. O que acontece... Ainda assim é interessante abrir aquele vídeo pelas nossas reações, mas continua. Sim. E aí tem um segundo ponto que eu falo, e aí eu me arrependo muito do estado em que eu te deixei quando eu joguei essa pergunta, por que não tem uma bancada gay no Congresso, que eu te causei o mal-estar, mas não era o que eu queria, porque o que eu queria de verdade era mostrar o quanto essa história se desenrolou a partir dali. Quantos gays eles precisaram se mutilar para ter filhos, para cumprir com o papel que a sociedade impunha? E durante quantas gerações, durante quantos anos todo mundo ficou com esse sentimento de a minha natureza é errada e eu queria que fosse diferente, eu queria mudar porque eu sou zoado. E então você não consegue simplesmente sair procurando outras pessoas iguais a você e querendo se associar com elas porque você é pecador, mas pelo menos você é pecador só do seu jeito. Você não é pecador igual o outro que é mais pecador do que você é. Sim. Só que faz de novo, aquele desconforto que você me gerou foi um desconforto tão válido, foi tão pertinente, que você me chocou com o óbvio, que às vezes a gente não está preparado para responder, só que ele traz uma reflexão muito legal, muito genuína. Então, de forma nenhuma se sinta mal por isso, muito pelo contrário. E aí a gente passa para a segunda conveniência de você fazer as pessoas acharem que ser gay é errado, que um líder. É muito importante para o líder que todos os seus soldados sejam reféns. Olha que interessante isso. Você sabia que na época de Espartacus tinha uma lei que se um escravo matasse algum senhor, todos os outros escravos desse senhor seriam mortos? Isso era uma lei romana. Por que você tinha? Não. Por que você Caramba, tinha? Sim. Eu não me lembrava mais dessa, só que agora eu lembrei, eu vi isso daí no primeiro colegial. Caramba. Por que você coloca uma lei dessa? Porque senão é muito fácil o cara querer ser mártir. Eu vou morrer, mas eu vou matar esse desgraçado e pelo menos eu liberto todo mundo. E aí o assassinato de senhores, de escravos, seria corriqueiro. Então, como que você protege o senhor? Você fala que o dia que dorme todo mundo na senzala, o nome que você quiser dar para isso,
Mas se alguém vai lá e faz uma merda dessa, todos os outros pagam com a vida. Então os próprios escravos, eles começaram a cuidar da vida do Senhor. Por quê? Porque eles não queriam que eles mesmos fossem mortos. Soldado, a mesma coisa. O soldado, quando você manda o cara ir pra linha de frente, ele sabe que ele vai morrer. A gente tá falando assim das legiões, né? O cara que tá naquela primeira fileira lá, onde Davi colocou o marido de Batseba, ele sabe que ele vai tomar uma flechada. Ele não vai achando que ele vai sobreviver. Então, é muito importante que você tenha duas coisas na cabeça desse cara. A fé na recompensa, então o Valhalla, ou as virgens, ou o paraíso, ou qualquer coisa que seja, né? Naquele alto da barca do inferno, já vai direto para a barca do anjo, o cara que morreu lutando nas cruzadas. É muito importante que você dê essa recompensa pro cara que se sacrificou, porque Deus está do lado deles, afinal de contas. Mas não basta, porque nem todo mundo acredita e tem fé em tudo isso. Tem uma galera que não está interessada na recompensa, porque não tem certeza que vai encontrar essa recompensa. E aí é muito importante que você saiba onde a mulher desse cara mora e onde os filhos desse cara moram. Porque se ele for desertor, ele vai pagar e a família dele inteira vai pagar. E aí, por que não é interessante? Por que é mais interessante que os gays eles achem que eles estão errados do que eles achem que eles são seres naturais como todos os outros? É porque se ele se força a ter filhos, ele aumenta o exército e o poder da nação. E se ele casa num casamento de fachada, pelo menos ele tem mulher e filhos ali que ele não quer que morram. E se ele for gay e achar que tá tudo bem, a tendência é que eles se juntem e se reúnam e comecem a lutar por pautas em comum. E que eles queiram as mesmas coisas, e que eles queiram votar leis que os favorecem, e que eles não queiram pagar impostos que vão ser usados na educação de crianças, porque eles não têm filhos. E é natural que quando eles forem para a guerra, é natural que eles vão juntos e se protejam e que não sirvam de chantagem para o outro fazer o que está sendo ordenado a fazer. Ou seja, sempre foi muito perigoso que você deixasse os gays dentro da sociedade livres e sentindo que eles não só não tinham nada de errado com eles, como que eles poderiam se associar num grupo e buscar pessoas que os representassem para lutar pelos seus interesses dentro da sociedade. E eles são um grupo muito representativo. A gente viu na nossa conversa lá que está em torno de 5% da sociedade. E eu acredito que seja bem mais ainda. Você acredita ainda que seja pesquisa de Big Data e tal, mas... Você acredita que seja bem mais porque você está procurando o Fusca Azul. Quem dera fosse, mas sei lá. Ainda mais se eu coloco assim, gente... porque sabe qual que é o problema? Eu não sei se o Big Data ele consideraria, por exemplo, os bissexuais. Não sei como entraria isso no Big Data. Não, ele só diz que 5% dos homens que buscam por pornografia, eles buscam por pornografia homossexual. Eu não acho que dá pra cravar que esse seja o percentual, mas eu também não acho que seja muito mais do que isso. É que quando você tá procurando um carro pra comprar, você começa a achar esse carro em todo lugar. E eu acho que assim, o seu referencial de pessoas que são gays e que não e que não, entre aspas, saem do armário, o seu conhecimento, o seu index dessas pessoas, ele é muito grande. E é diferente do meu, por exemplo, porque eu não estou prestando atenção nisso. Então eu acho que você tem uma sensibilidade de identificação desses números muito maior do que a minha. E aí na sua amostra eu acho que esse número pode parecer muito mais alto. É difícil aferir com certeza, de fato. Eu sou tendencioso a falar, você tem toda a razão. E, de novo, né, isso daí que você tá tudo... É que para alguém que tá vendo esse vídeo agora, estamos falando e filosofando sobre a origem histórica do preconceito. Do preconceito, né? Sim. E filosofando mesmo, porque não dá para tirar uma certeza absoluta disso. Não, né? Isso é teoria, é mera especulação. Sim. E aí tem uma terceira coisa, que quantas religiões fizeram com que as pessoas tivessem que mutilar a própria sexualidade. E aí a gente não está falando de gay. Porque o que é o celibato? O que é o voto de castidade? Quando você
consegue fazer uma pessoa suprimir a própria sexualidade, você consegue fazer a pessoa defender ideias que não são nem dela. E com muito fervor. Por quê? Porque suprimir a sexualidade é um negócio muito difícil. E aí você consegue submissão, você consegue que a pessoa não se questione, principalmente se ela estiver se sentindo culpada por ser pecadora. E aí ela vai querer redenção, e ela vai fazer qualquer coisa por essa redenção, e aí vai ser o crente mais dócil, o que paga dízimo mais sem chorar, o que mais faz autopenitência. Por quê? Porque ele quer poder o perdão divino, porque ele acredita na recompensa pós-vida eterna. Ou também pessoas que passam por algum trauma muito forte e vão procurar um conforto, um aconchego, alguém que fala, eu tô por aqui por você, você não vai estar sozinho. Porque o que é o ex-gay, se não uma pessoa extremamente carente, que precisa tanto, mas tanto de acolhimento numa comunidade, que ele sacrifica a própria sexualidade em troca da aprovação e da aceitação das pessoas desse grupo. Sim. E aí as nuances disso são esse salto, né? Igual eu acho que eu comentei no nosso vídeo de um conhecido meu que, diante de uma desilusão amorosa absurda, ele decidiu procurar o acolhimento de uma igreja, e a igreja falou, tudo bem, a gente te acolhe, só que você é gay, beleza, só que você não pode mais transar. Você quer o nosso acolhimento? Ele falou, eu quero. E tá lá até hoje. Por um acolhimento que vem, sabe-se lá de onde, porque ele assiste esses cultos via online. Ele paga dízimo e tudo, e só tá escutando, a gente tá aqui por você, só que você não pode transar, viu? Entende, né? É um acolhimento que eu não entendo. O que está sendo acolhido, nem como, né? Só que aí exige discernimento. E digamos que é chato falar isso, só que ele não era exemplo da pessoa mais inteligente que eu já conheci na vida. O relacionamento abusivo, ele é assim, eu amo você do jeito que ninguém nunca vai te amar, mas eu amo você se você for desse jeito. Eu amo você se você fizer as coisas do jeito que... Porque eu sei que você consegue, mas, porra, você de vez em quando dá uns vacilos que me deixa triste. Esse é um relacionamento abusivo. Essa pessoa não te ama. Se você tá numa dessa, fuja. Porque a pessoa, primeiro, ela não te ama. E segundo, ela quer você do jeito dela. Você assistiu um vídeo nesse canal aqui que eu falo de uma música do Kid Abelha? Eu adoro esse vídeo, cara, só que ele teve muito pouca visualização. Me fala um pouco mais sobre ele, porque eu acho que sim. Tem uma música do Kid Abelha, que é uma música super bonitinha, que é Eu Quero Você Como Eu Quero. Sim. E assim, a Paula, ela canta com uma voz de tanto carinho que você fala, cara, como eu queria esse carinho pra mim. Só que aí você começa a analisar a letra. O que você precisa de um retoque. Você precisa de um retoque total, joga essas roupas fora aí, pelo amor de Deus. Tira essa bermuda que eu quero você sério, não é ficar pelado e vem transar. Tira essa bermuda e coloca uma calça, seja homem. E eu quero você como eu quero, não é de qualquer jeito, eu quero você do jeito que eu quero. Então você tem que ser do jeito que eu quero pra eu te aceitar. Eu te amo, mas eu te amo se você se vestir melhor. Se você parar de tocar esse violão e procurar um emprego, virar homem. Parar de andar com esses caras aí. Pra isso daí, ó. Eu quero você como eu quero. Esse segundo como eu quero pode ser uma reafirmação só do primeiro. Eu quero você como eu quero. Ou como eu quero, da minha maneira. Da minha maneira. Então, essa música, essa letra, ela é abusiva de ponta a ponta. Não tem nada de romântico nela, exceto a voz da Paula, que é linda. Mas isso é um relacionamento abusivo. Então, a pessoa que diz eu te amo desde que você não fale com fulano, desde que você não jogue rotes com seus amigos, desde que você não faça... Essa pessoa, primeiro, ela ama uma projeção de um ideal que ela fez em cima de você. Você é invisível nessa história. Sim. Então a igreja que te acolhe porque você não transa, porque você segue as leis de Deus, eles podem, primeiro, estar enganados em relação a Deus e a vontade dele. E podem, segundo, estar fingindo acolher o ideal que eles enxergam que você seja capaz de entregar. E se você não for? Mas não pode questionar, né, Fausto? É a religião, ela, não, né? Você tem que ela respeitar, tá sempre certa. Você tem que respeitar. Sim. Como que você questiona? Como que você questiona um direcionamento divino que veio nas mãos do pastor, que ele é alguém com habilidades que você não tem? Puta que pariu. E você vai se surpreender um pouco com o que eu vou te falar. A minha mãe, até hoje,
Aliás, talvez você não surpreenda, mas até hoje ela não me aceita muito bem. Eu moro na mesma casa que ela, a gente trabalha junto todos os dias, porque a gente trabalha lá na escola, né? Ela também é professora. Ela ainda tem essa ideia. Eu aceito, mas não perto de mim. Até hoje. E detalhe, ela é professora, ela lida com jovens, ela é muito inteligente, só que ela é extremamente apegada a uma máxima. O que será que a sociedade vai pensar de você? Exato. Perdoe pelo barulho da moto. Eu já vi uma mãe expulsar um filho de casa porque ela não conseguia tolerar o olhar das pessoas na igreja sobre ela. Aí, ó, tá vendo? E aí você joga na rua, menina de 15 anos, e aí você chega na igreja falando, não, mas eu eduquei, eu sou uma boa educadora, porque olha, eu tenho 3 filhos, eu tenho 4 filhos, e 3 são normais. 3 foram bem educados, o outro só se desvirtuou porque quis. Isso é de uma ignorância a respeito da natureza humana colossal. Sim, absurdo. E essa mesma ignorância que coloca gay a pé de igualdade com assassinos, com traficantes de droga, né? Não que seja errado usar drogas, não, mas eles são um pouco excluídos da sociedade. Basta você né? dizer que você começa a ver a existência do gay como errada, como se fosse errada, uma coisa que não é. Pois é. Prefiro ter um filho drogado do que um filho gay. Sim. Tanto que a gente escuta isso, né? Sim. Enfim. Então, teorias da minha cabeça, você teve primeiro uma conveniência militar, depois uma conveniência de dominação social e depois de dominação religiosa, porque suprimindo a sexualidade, se você é dono da religião da pessoa, você é dono de todos os recursos que ela tem, porque quantos fiéis não fazem trabalho voluntário para as obras do Senhor, além de doarem dinheiro para as obras do Senhor, além de fazerem grandes trabalhos voluntários. É muito mais poderoso do que dinheiro. Você tem total manipulação sobre a pessoa. E qual é o custo disso? Suprimir a sexualidade, tanto a fornicação, né, quanto a homossexualidade. Se eles tivessem ficado só na fornicação, eles perderiam um monte de gente que poderia simplesmente se casar com um parceiro de mesmo sexo. Então você demoniza isso para que a pessoa tenha que ficar a vida inteira lutando contra a própria natureza dela, ao ponto de o grande celeiro de padres, pastores, coroinhas, monges e tudo isso está entre os homossexuais. Porque você gosta de homem, mas você não quer picar e você quer a aprovação de Deus, que está fazendo um celibato e trabalhar numa igreja, na comunidade. Pois é. E, mão de obra barata para sua igreja dominadora. Porque os outros que sabem que você está mentindo, eles vão cobrar salários muito caros. Mas o padre gay ele pode ser voluntário, por exemplo. Ele pode ser voluntário. E acho que as pessoas elas precisam acordar e ter a consciência de que uma hora isso dá errado. Uma hora a pessoa simplesmente não consegue deixar de ser quem ela é. Aí a hora que começa a falar, tal padre abusou de tal pessoa, blá blá blá. Tipo, nossa, como isso pode acontecer, né? Uma pessoa iluminada. Por que será, né? Então, você coloca uma pessoa e proíbe essa pessoa de transar, o que você acha que vai acontecer com essa pessoa? Além de enlouquecer. Ela vai olhar pra uma árvore e vai falar, nossa, uma árvore, que sexy. Chega uma hora que vira isso. Sim. Absurda, não adianta. Por que as pessoas elas... Por que não? Aliás, é óbvio, essa sensação essa necessidade de dominação bate muito forte na onde é mais crítico. Deixa de ser quem você é e você vai ser quem eu quero que você seja de forma robótica e pra sempre será assim. É muito triste isso. É muito triste isso. Num ponto que ainda você tinha falado que do nosso grupo do meu grupo ser bastante representativo e perigoso para a sociedade, né? Aí, aquela questão. 5% é muito para a sociedade, como um grupo diferente.
a nível mundial, né, isso seria praticamente um continente, não, um continente não, mas um país todo. Seria tipo Cara, quase 10 milhões de pessoas no Brasil. Brasil. No Brasil são 10 milhões de pessoas. 10 milhões de pessoas é Pois gente é. pra caramba. Eu ia Pois fazer é. uma piada maldosa aqui, mas, cara, 5% é quase o apoio da Cinnamon Tablet, ela foi importante. Para. Então, olha o tamanho da bancada que você consegue se você conseguir unir todo mundo. Sim, E é uma galera que, assim, não tem. Porque, por exemplo, o meu aluno russo lá, ele falou, cara, eu não posso abrir a boca. Você pensa que eu não quero protestar? Eu quero protestar. Mas se eu for preso por 35 anos, quem que vai cuidar da minha mulher e do meu filho? não é. E ele fala, se eu fosse solteiro, eu protestava. E eu seria preso e ficaria bem com isso. Se ele fosse gay e tivesse um cara da idade dele, talvez os dois tivessem coragem de ir juntos nessa. De desertarem simplesmente. Mas você acha que se o exército bater na porta do cara lá, você acha que ele vai desertar? Nem fodendo. Não. Ele vai pra Muito guerra, bem. por quê? Porque ele quer a pensão dele pós-morte pra família, pra garantir que o filho dele vai crescer saudável. Então, quando você pega 5% da população e coloca pra morar no... Eu vou falar uma palavra zoada aqui, gueto. Não é gueto, pelo amor de Deus. Você coloca todo mundo pra morar num bairro, por quê? Porque eles decidiram morar lá, porque eles querem se cercarem de pessoas que tenham visões de mundo, interesses e pautas em comum. Então eles vão querer seguir as regras deles e não vão se deixar manipular. É melhor você, para o controle da nação, é melhor você deixar todo mundo espalhado achando que tá fazendo merda, do que você deixar todo mundo à vontade para eles se reunirem caso eles queiram. Certo. A noção básica de sociedade, né? Que se esquece diante desses momentos de dominação e loucura. Logo, o que a gente deveria esperar, né? Se as pessoas não estivessem apanhando na rua e sofrendo estupros emocionais diários, o que a gente esperaria? Que ela entendesse isso que a gente está falando e falasse, cara, realmente, eu não tenho que, dado esse momento histórico, dado todo o conhecimento científico, dado tudo que você sabe sobre o passado, quando um cara me chama de viado, eu não tenho sequer que ficar puto, eu tenho que ter dó dessa pessoa. Porque ela não faz ideia da merda que ela tá falando e ela não faz ideia do quanto é burro o preconceito contra o homossexual. Esse seria o ideal, só que ele é impossível. Por que ele é impossível? Porque você tem pessoas apanhando na rua por serem quem são. Sim, e é unicamente aí o problema. A ofensa a gente realmente tanca, mas como você falou do começo, não tem psicológico que tanca um tiro. Então, e aí como que você explica pro filho dessa senhora que teve 3 filhos perfeitos e muito bem educados e seguidores da palavra de Deus, como que você chega pro filho dela que teve que se virar sozinho com 15 anos e se prostituir para pagar as contas? Como que você vira para esse menino e fala assim, não, você tem que entender e superar e olhar e ver que na verdade o preconceito é burrice, então você não pode se deixar afetar por isso. Esse cara tá sangrando, ele quer vingança. E a vítima não é você, a vítima são eles que são preconceituosos. Exato. Então, mas aí assim, dá pra piorar, né? Tudo dá pra piorar. Muito. Dá pra piorar. Porque o que a gente deveria? A gente deveria então pegar pessoas que têm visibilidade, que tem palco, que tem poder, que tem oportunidade de fala. A gente deveria chegar para essas pessoas e falar, deem acolhimento a esses meninos, por favor. Conversem com eles e digam que eles não estão errados. Digam para eles que eles têm lugares onde eles podem ser acolhidos. Inclusive nós estamos criando comunidades aqui com voluntários para acolhê-los e para conversar com eles e para dar apoio psicológico. Isso vai acontecer? Não. O que vai acontecer? Vota em mim que eu vou te salvar. E aí você tem, assim, a mesma galera há 16 anos falando porque essa sociedade é um bando de homofóbico, é um bando de preconceituoso, isso precisa acabar? Sim. Espaço está sendo dado para que se fale, para que se exponha e para que se lute contra isso? Sim. Só que estão transformando isso num fla-flu, e não é um fla-flu, é objetivo. Porque à medida que o cara
à medida que um lado se levanta e fala, eu vou proteger vocês que são gays, o outro que é da oposição, ele vai falar, eu vou proteger a Sagrada Família. Pronto, os gays se fuderam de novo. Acabou. A inércia da religião ganha muito forte aí. Fausto, eu deixei de... É um pouco contraditório, porque, segundo o que a gente acredita, eu deixei de ir numa cabeleireira porque eu vi o quão preconceituosa ela era. Eu não conseguia mais ir lá para mostrar que... E olha, eu frequentei o salão dela mais de 5 anos. E cara, chegou o governo Bolsonaro, ele instigou nas pessoas que não era mais vergonha você expressar o que você pensa, porque era liberdade de expressão. Uhum. E essa cabeleireira começou a postar umas coisas tão absurdamente preconceituosas que eu pensei, poxa, sou amigo dela, tem mais de 5 anos, ela conta coisas pessoais pra mim, e ainda assim ela tem esse tipo de visão extremamente preconceituosa. Fausto, eu não consegui mais lá. Uhum. Eu não tive estômago para continuar indo lá, não deu. Eu deveria talvez ir para tentar mostrar que ela estivesse errada e tal, talvez devesse, só que não dava. Falei, velho, que isso? Se nem um convívio, amizade de 5 anos foi suficiente, essa pessoa não tem jeito mais. Tá no grupo dos tiozões que eu quero que envelheçam e morram. Uhum. Então, parece contraditório, e talvez até seja, só que, e aí? Eu não consegui. Mas aqui, ainda... eu vou, assim, eu não tô tentando defender a mulher. Existe muita gente que é Maria vai com as outras e que precisa pertencer a algum lugar e que para mostrar esse pertencimento veste a bandeira da tribo. E aí vai adotar os inimigos da tribo sem questionar e vai odiar os inimigos da tribo sem questionar. Isso tem de monte. Então a pessoa destilando ódio contra pessoas que ela nem odeia tem de monte. E eu digo, e é por isso que você não pode cair no chaveco do Monark, e você não pode dizer que você pode ter grupos neonazistas. Não pode. Por quê? Porque se você cria um grupo do monte de adolescente másculo privilegiado e andando de carrão pra lá e pra cá, você vai instigar a vontade do monte de gente de fazer parte desse grupo. E se pra fazer parte desse grupo o cara tiver que falar que odeia negro, nordestino, homossexual e que tem que dar porrada nele, os caras vão dar porrada. Por quê? Porque eles querem pertencer ao grupo. Sim. Então, a pessoa que se converteu a seita bolsonarista, ela comprou o ódio de tudo que eles odeiam. E ela destila esse ódio sem reflexão alguma. Sem reflexão alguma. Dá pra salvar essa pessoa? Até dá. Agora, se vale a pena, aí a pessoa que ama... custa, né? A pessoa que ama que tem que dizer, porque eu não amo, então eu não quero. Assim, se fosse uma pessoa que eu amo muito, eu lutaria até o fim pra resgatá-la dessa seita. Agora, assim, se é uma pessoa que eu não me importo, eu acho mais fácil ir no outro cabeleireiro. E aí foi o que eu escolhi. E aí quem tá perdendo não é você, quem tá perdendo é a pessoa. Vamos concordar aqui que quem tá perdendo alguém de verdade é a pessoa, porque em você ela tinha um amigo de verdade. E nos outros ela tem um parceiro de seita. E parceiro de seita não vale porra nenhuma, porque o dia que você diz que não acredita nas premissas da seita, você tá fora. Você nunca foi amado por ninguém. Pois é. E detalhe, ela é extremamente religiosa. Detalhe, né? Sempre que ela precisa impor algum argumento que ela não conseguia emplacar, ela falava que a palavra de Deus é mais forte do que tudo. Uhum. Então aquilo estava certo. Aí eu ficava como? Eu trocava de assunto, realmente. E foi algo triste isso. Foi algo triste ver ela sendo levada para esse lado da forma que ela foi. Só que a família dela, Fausto, é uma família extremamente preconceituosa também. Uhum. Eu conheço boa parte da família. A mãe é super preconceituosa, o pai nem se fala. Sabe, é um clima muito esquisito sempre. Então, no final, meio que não me surpreendeu. Era aquela amizade que eu levava a passos bem curtos e mornos. Eu sabia que não parecia real. Aquela pessoa legal que ela passava, realmente não era. Aquela pessoa que tem peso no olhar, ela foi mais uma pessoa... Enfim, não importa muito, já foi. Só que essa dominação, ela acontece em vários níveis, né? Em vários níveis.
seja no nível religioso, que é o que você falou que bateria super de frente contra uma bancada LGBTQIA+. Fala, não, eu vou defender a família. Fudeu, perdemos. E daí que o ponto que a gente está querendo chegar é aquele de como que a gente explica e mostra isso para uma pessoa, né, que está sofrendo com isso. E assim, essas bancadas e esses partidos, eles não estão querendo resolver o problema, né? Eles não estão querendo acabar com... O cara que fala que vai te defender, ele não quer acabar com o preconceito, assim como o cara que fala que vai salvar a família, ele não quer acabar com os gays. Primeiro Sim. Que não tem como, né? E segundo que ele nem tenta, ele não parte pra isso. Basicamente, o que ele quer é convencer o outro que ele vai fazer isso pra conseguir o voto dele. E com o voto acaba. E aí de novo, eu preciso que você vote em mim na próxima eleição, porque aí eu vou fazer. E a gente já tá nessa há 16 anos e as pessoas continuam achando que se determinado político for eleito, alguma coisa vai mudar em relação a isso. Sim. Só que, ó, aí voltando de novo, eu não gosto de falar muito nisso, mas enfim. É o exato problema de eu ter odiado tanto o governo que a gente passou. Uhum. Foi o único governo que falava abertamente e destilava abertamente esse tipo de ódio. E é o mesmo caso de monarcar. Abrir um grupo nazista. Se ele falava abertamente, ele instigava isso nas pessoas. Então, ainda que o Lula seja uma cobra perigosíssima, eu acho que ele é um dos políticos mais perigosos que esse país tem, ele não falava isso abertamente, ele não colocava isso para as pessoas. Né? Então, ele não fazia com que pessoas apanhassem na rua por causa das falas dele. Por causa das falas dele, exato. Ainda que o PT passasse aquele coitadismo para cima do grupo LGBTQIA+, as pessoas tinham vergonha de destilar tanto ódio. Agora não tem mais. É daí que eu não consigo colocar nesse aspecto humano, Bolsonaro e Lula como iguais. Porque o Bolsonaro ele é um louco, o Lula ele é político, perigosíssimo. São muito diferentes. É que eu acho que foi o pack que cada um pegou ali, sabe? Pode ser também, e você tem razão no que você vai falar. Sim. Porque se o Lula ele fosse radical, o Bolsonaro ele seria o cara que ia tentar te defender. Ele não conseguiria, Fausto. Ele não conseguiria ser moderado. Não ele. Entendo. Mas o ponto você vê a transformação do Felipe Neto? Você vê como de engajador ele virou um papagaio de esquerda, assim? E de repente ele acordou pensando tudo exatamente de acordo com a cartilha que ele elegeu. Então, eu acho que não seria o Bolsonaro, a figura caricata, mas seria uma... se o Lula fosse radical, o opositor dele viria para se defender com compreensão e com inclusão. Um outro opositor, não o Bolsonaro. Não o Bolsonaro. Eu concordo com você, concordo sim. É que realmente a figura Bolsonaro ela foi algo ela foi muito marcante, mas é porque ela foi construída, né? Ela foi metodicamente construída, assim. Quem é o indivíduo a gente nem sabe. A gente só sabe que ele é baixo clero, um cara que era tão irrelevante e tão pouco representativo que ele nem estava nem na lista do Odebrecht. É por isso que ele foi escolhido. E ele tinha tanta lama, tanta sujeira para poder ser chantageado, que ele foi escolhido como cara para ser fantoche. E isso mostra o que? A incapacidade dele. Sim, porque para corrupção grande ele não tem o mínimo... Você viu a Janja, ela fazendo um inventário de como tá a casa do presidencial, por assim dizer? Sim. Tem sofá rasgado, tem mesa quebrada, a biblioteca lá que ele fazia as lives, tem um monte de daninhos que você vê que já foi uma pessoa descontrolada que fez. Então, uma outra pessoa ainda que pode acreditar que ele era um estrategista, era bosta. Estrategista era quem estava usando a figura dele. Ele em si de forma nenhuma. E por que eu falei isso? Porque eu percebo muito um uníssono no meu grupo falando ser anti-Bolsonaro. É claro que tem uma figura ou outra que consegue ser a favor, sabe-se lá por quê. Mas e não é que no meu agrupamento a gente seja de esquerda, igual muita gente gosta de pintar que somos. Não. É que, infelizmente, a única figura que dava para tirar esse atual, infelizmente, era o que entrou.
que é a primeira vez que eu voto nele. Eu nunca votei nele na vida. Em ninguém do PT eu votei. A não ser no Haddad, né? Contra o Bolsonaro quando ele foi se candidatar. Então, não é que nós somos de esquerda. Só que nesse caso não tinha alternativa que a gente pudesse... E ainda que o Lula seja uma cobra extremamente perigosa, ele não coloca de forma aberta esse ódio. Ele não coloca, porque ele sabe que ele seria extremamente criticado, ele tem que pintar de bonzinho, igual a gente tanto já conversou. E é só esse o caso. Então a gente também sofre um ataque cego nesse sentido. Então é gay, tem que ser de esquerda. Pera aí, porra. Não é assim. Sim. Pera aí, porra. Né? E é algo que as pessoas tinham que ter um pouquinho mais de discernimento sobre isso. De lembrar que uma figura política, uma figura de representatividade alta, o que ele fala tem muito poder no nosso país. Tem muito poder. E é isso. E não dá pra monarcar. Você tem vontade de contar a tua história? De falar como que você foi pessoalmente afetado por isso? Porque você diz que, assim, você tem sorte porque você não sofre todas as agruras que os afeminados sofrem. Mas e a parte que te cabe, assim? Quais foram as coisas que te marcaram, que te trouxeram até aqui? É difícil eu colocar nesse sentido como uma referência, porque eu nunca fui muito sociável, né? Eu sempre tive dificuldades em... Não sei em que ponto isso começou na realidade, mas uma criança pobre que cresceu e estudando na escola particular, sofrendo preconceito desde sempre por ser pobre e, no entanto, ser um dos melhores alunos da sala desde sempre. Então eu sempre fui já mais excluído. E eu queria muito ter amigos, todo mundo quer. Não ter muitos amigos, mas a gente sempre quer. Ao passo que a gente não consegue mais ter noção do que faz parte ou não do nosso ser. A gente simplesmente quer se moldar para conseguir um amigo, e essa tentativa de moldagem, não sendo genuína, ela fica feia, ela fica ruim. Então, acho que essa infância e pré-adolescência um pouco conturbada me tornou uma pessoa mais fraca do que eu pudesse ser caso eu não fosse excluído dessa maneira. Essa fraqueza fez com que eu, durante muito tempo, não me aceitasse também. Eu me envolvi num relacionamento com uma mulher durante quase 4 anos da minha vida. E foi uma das piores decisões que eu tive. Porque aí você se machucou, muito. Você deve ter machucado ela e deve ter sido ruim pra todo mundo. Na realidade eu não machuquei ela, mas eu me machuquei muito. Ela se machucou porque ela vinha de outros relacionamentos muito tóxicos e ela extremamente insegura, então ela se machucava sozinha. Mas eu sempre estive com ela, o que eu me proponho a fazer, eu tento fazer o máximo que eu consigo, tento fazer bem feito. Então, e ainda que eu não gostasse dela sexualmente, aí é uma curiosidade interessante. O gostar sexual não tá ligado ao gostar sentimental. Não tá mesmo. Em algum momento desse relacionamento assim, eu gostava mesmo dela. E olha que engraçado, cabeça de hétero, deixa eu te explicar como funciona. Você passa a vida inteira, você passa a vida inteira com seus amigos tentando te associar. Eu não sei como que estão as gerações de agora, mas eu sou bem da década de 80, então eu posso falar com propriedade. Você passa a sua infância inteira com todos os seus amigos tentando te associar ao homossexual, como se isso fosse o fundo do poço de qualquer coisa que você pode ser na vida. Sim. Então, assim, e aí, qualquer coisa que dê brecha vai te colocar numa situação possivelmente muito humilhante. Então a gente sabe o que o gay sofre, porque a gente está tentando fugir disso o tempo inteiro e a gente está tratando o nosso amigo por neurônios de espelho, porque a gente vê todo mundo fazendo isso, está tentando fazer o cara ficar desconfortável nesse papel. E aí, às vezes, você tem amigo, como eu tenho o Zé, por exemplo, como eu tenho o Leandro, e aí quantas pessoas não conseguem externalizar a amizade que sentem porque elas têm medo não do outro pensar, mas dela mesma se ouvir falando que gosta de um cara. Sim. Não posso gostar do Zé, o cara é homem, eu sou macho, porra, vai se fuder.
Então você Exatamente, deixa de mano. usufruir amizades e deixa de demonstrar afeto, e carinho, respeito e admiração porque você tem medo da conotação da sexualidade, enfim, da conotação sexual colocada sobre isso, né? Olha o peso que isso tem. É igual você disse, é colocado como o fundo do poço para um homem. Você Sim. pode ser tudo, menos gay. Se for gay, você acabou. O que de pior você pode ser? Mais nada. E aí nesse processo de crescer e estar sempre inseguro comigo mesmo e não ter uma personalidade muito definida, me envolvi nesse relacionamento por pura carência. Foi o começo, tá? Uhum. Porque eu nessa busca de ter alguém comigo, acabei aceitando e falei, vamos ver como vai ser. E nesse processo eu gostei dela. Genuinamente gostei. Obviamente eu não gostava sexualmente, mas eu gostava dela sentimentalmente. Então, até pra mim, o processo de término não foi tão fácil quanto poderia ser, Uhum. né? Eu pensava coisas do tipo, será que eu consigo ficar assim a vida toda? Porque se eu quisesse casar com ela, aceitava, tipo, na mesma hora. Uhum. Ela vivia falando que queria ter filho, eu quero ter um filho, eu quero ter um filho, eu quero ter um filho. E, e nesse processo, quando a gente chegou a terminar mesmo, nem foi pela questão sexual, se você quer saber. Foi pelo nível de loucura e toxicidade que ela apresentava. Uhum. Ela era uma pessoa extremamente tóxica por causa da insegurança dela. Ela tinha insegurança com o corpo dela. Ela era super magra, Uhum. magrinha, tipo modelo. Só que ela não gostava de ser magra. Aí ela era extremamente segura por isso, e por essa insegurança ela achava que eu traía ela cada dia com uma mulher diferente aqui na minha cidade, porque a gente não era da mesma cidade. Então todo dia eu tava traindo ela, todo dia, todo momento, e eu era o garanhão da cidade pra ela, e eu, meu Deus do céu, de onde ela tira essas coisas? É loucura, não loucura, né, mas são os traumas da vivência que ela teve. Aí por causa disso chegou um ponto que não dava mais, a gente terminou. Depois eu falei pra ela sobre mim e tal, e a gente nunca mais falou. Nem sei mais nada sobre ela. E o que fez eu me assumir? Tem gente que fala, mas esse seu relacionamento foi bom pra você ver que você tinha que se assumir. Não foi isso que fez eu me assumir. Foi eu ver uma amiga minha ela tinha uns 35 anos e eu tinha meus 23. Uhum. Ela morreu de câncer. Ela teve um câncer de mama, tratou, tirou a mama, só que já tinha dado metástase e tentou tratar e não resistiu. E uma pessoa incrível, maravilhosa, gosto muito da memória dela e do que tivemos de amizade, tudo. E aí eu pensei, poxa, No uma fim. pessoa que era um amor pra todo mundo, fazia tudo certinho, morreu. Tá. E se eu morrer amanhã, não tendo vivido, não sendo quem eu sou, que merda que vai ser a minha vida? Deu um estalo, não demorou nada eu me assumir. E não demorou nada, comecei a namorar e tô com ele até hoje. Que incrível, cara. E, Só e que olha o processo. Foi um processo muito atípico isso. Entende? Foi muito atípico a minha vivência. Eu me assumi com 24 anos de idade. 24 anos de idade. Com perdão do número e do trocadilho, né? Mas foi. a palestra do Steve Jobs é muito boa em Stanford e ele fala, cara, é, o, a gente já tá morto. Assim, ter câncer fez ele perceber o quanto a gente não tem nada, absolutamente nada a perder. Pois é. Porque tudo que a gente acha que a gente tem cara, ser atropelado na hora de atravessar a rua, você não leva nada, literalmente. As pessoas vão Nada. ficar brigando se você deixar muita coisa aí, pelo contrário. Sim, Então, exatamente. eu acho que. E eu acho que essa nossa geração de agora, ela vai ser muito estudada no futuro, sabe? Eu acho que daqui 10, 20 anos vai ter muita publicação, vai ter muito artigo acadêmico falando da nossa geração, que é o tempo do engajamento, é o tempo da persona, do canal. E o quanto as pessoas se metiam a ser quem não eram porque precisavam de visualizações. Sim. E As eu pessoas acho. perfeitas do Instagram. Exato, e eu acho que ser uma pessoa perfeita do Instagram é tão desesperador quanto ser enrustido. Não sei se eu posso usar essa palavra, mas assim,
Tá dentro do Pode, armário. tudo bem. Não assumido. Não Não assumido. se assumir. Porque literalmente você tá tentando passar a impressão de ser alguma coisa que você não é. E eu acho que tudo é sufocante, né? Esse fraudulent, você tentar mostrar para os outros que você sabe que na verdade você não sabe, que você consegue algo que você não consegue, e que você é o que você não é. Tipo, tudo Claro isso que são outros níveis. Sim. Porque sim. no caso de quem não é assumido, ele é impossível para ele não ser quem ele é. Uhum. Agora, no Instagram você consegue editar uma foto, você consegue mascarar um pouquinho melhor do que a gente consegue se mascarar. Você consegue fazer uma dieta, você consegue fazer uma academia, passar uma maquiagem, você ainda consegue se mostrar ao público. Agora, o assumido ele é ou ele não é. Então é ainda mais desesperador, só que é uma linha muito parecida mesmo de sentimento. E em questão de oportunidades profissionais, você sente que você foi... Não, porque eu tenho o meu privilégio. Sim. De ter tido como padrão. Mas eu sinto claramente que as empresas mais tradicionais, elas têm muito preconceito e barreiras contra isso. Uhum. Tem exemplos de empresas muito boas, por exemplo, a Sanofi, que é uma empresa farmacêutica de origem francesa, que para eles, na sua entrevista de emprego, nenhuma pergunta pessoal é feita, porque para eles isso pouco importa. Então, você pode ser gay, hétero, o que for. Para eles não importa, só que eles estão em outro nível, né? É uma amostragem muito pequena ainda de empresas que temos assim. Eu, como professor, por exemplo, nunca senti isso, só que já vi casos de professores que... Aí é eu fazendo propaganda contra agora, né? Eles, pela vulgaridade de alguns, eles sofrem as punições e falam, nossa, são preconceituosos porque eu sou gay. Não, gente, você foi vulgar. Você não se mostrou da forma que você deveria para os alunos e a direção te puniu. Eu já vou para quase 6 anos de aula, nunca tive problema nenhum com as direções, muito pelo contrário. E é engraçado quanto o lado que defende a Sagrada Família vai contratar alguém para fazer um papel vulgar e vai tentar emplacar isso como se isso fosse a representação da sexualidade. Exatamente. E existe um abismo entre entre sexualidade e comportamento vulgar. Sim. Porque se eu entro numa sala de professores e começo a chacoalhar o pau e falar assim, quem quer pirulito? O que eu tô sendo? Eu tô sendo absurdamente vulgar. Eu mereço perdão porque eu sou hétero? Não. Não merece perdão. Não, mas eu sou hétero e eu tô respeitando o conceito da Sagrada Família em que a homossexualidade é demonizada. Então, quando o homossexual ele tem esse tipo de comportamento, o problema dele não é ser homossexual, o problema dele é ser vulgar. Só que a oposição que defende a Sagrada Família e quer exterminar os gays, ela vai falar, olha aqui como eles são. Mas então existe vulgaridade hétero também. E como existe, né? Então, assim, como que a gente treina as pessoas a não caírem nessas mentiras e nessas falácias que são justamente as coisas que viralizam e que deixam as pessoas com medo, achando que a sociedade está prestes a colapsar de tanta vulgaridade? É muito falso, é muito espantalho, né? É muito falso o fantasma. É muito falso fantasma, é muito comunismo pro tiozão. Exatamente. E olha, nem como... Eu só consigo, igual a gente comentou no outro vídeo, eu só consigo livrar as pessoas desse pensamento quando essas pessoas são bem próximas. Por causa que elas têm em mim uma imagem do que elas considerariam aceitável. Uhum. Então eu tento me usar para mostrar para elas que vulgaridade não tem a ver com ser gay. Uhum. Vulgaridade ou comportamentos que elas não gostam não tem a ver com a sexualidade, tem a ver com quem elas são, com o caráter delas. E aí elas não podem agregar significado à sexualidade. Uhum. Elas não podem solidificar o preconceito delas baseado no exemplo que elas viram. Porque não é assim.
são coisas que não são, não andam juntas. Apenas isso. E aí elas se livram um pouco desse preconceito. Algumas, né? As que são bem próximas, tanto quanto possível, eu livrei desse pensamento. Mas só assim que eu consigo, Fausto. Só assim, me usando. Como falar, eu sou gay, tá vendo? E eu não sou igual quem você tá condenando. Então significa que ser gay não significa ser isso daí. Significa que a pessoa também é aquilo. Então o seu preconceito devia estar atrelado ao caráter, não à sexualidade. Outra forma não. Não, mas é o que dá pra fazer, né? Eu. Assim, numa escala muito menor, é claro. Toda vez que alguém começa a falar brasileiro é isso, eu falo, eu sou brasileiro. Você nasceu onde? Brasileiro é muito vagabundo, povo desonesto do caramba. Eu falei, eu sou desonesto, eu sou vagabundo. Pera aí. Pois é. Não, você não tá entendendo, por que eu não tô entendendo? Sim, exatamente. E ainda nesse conjunto de ideias libertadoras, aí a gente vai chegar e repetir a conclusão do outro vídeo, né? A gente repete ou a gente deixa para as pessoas verem? Qual que foi a também? conclusão? Eu não lembro mais. Você me fala. Duas. A primeira, não precisaria da segunda se a primeira existisse. Ter lei e fazer com que as leis sejam cumpridas. Leis de proteção mesmo. A segunda é esperar os tiozões morrerem, porque essa geração que tá vindo tá bem diferente. E eu tenho esperança. Quando a gente fala que a gente tem que esperar... E representatividade. Quando a gente fala que a gente tem que esperar os tiozão morrer, não é que a gente quer a morte das pessoas. É que a gente chegou à triste constatação de que tem uma geração que o preconceito ele tá tão enraizado que a pessoa não vai mudar. Não adianta você pegar um cara de 60 anos e querer que ele aprenda coisas que ele não absorveu a vida inteira. Ele tá sedimentado já. E a parte da representatividade, sim, foi uma galera chata que podia ter feito de maneira diferente e que não precisava se vitimizar tanto quanto se vitimizou, porque na verdade estava fazendo o que o PT queria e não o que os gays queriam, sim, mas é graças a esse ruído, é graças a esse incômodo que a gente tem tanto progresso. Sim. É graças a esse exagero, né? Sim. Porque se não tiver exagero, a gente simplesmente é deixado... deixa ele lá, tá falando sozinho lá, ninguém tá nem aí. É só o exagero que traz a notoriedade. Infelizmente. Você quer falar um pouco sobre representatividade de acordo com o teu ponto de vista? Porque eu acho que representatividade é uma coisa que... é uma palavra que muita gente pegou ranço e por ter pegou ranço de tanto ver em ambiente zoado de briga política, não parou para refletir a importância disso. Claro. Isso me faz lembrar da oportunidade maravilhosa que eu tive na Semana da Consciência Negra de falar sobre isso. Falei sobre representatividade. Usei o exemplo da Pequena Sereia Negra, mas o que é representatividade? Falando no ponto de vista de uma criança, vamos colocar a visão padrão da família tradicional. Todo menininho quer ser um super-herói, toda menina quer ser uma princesa, assim, falando de forma super generalizada. Ou seja, eles se veem representados naquela figura que para eles consideram uma figura que sucedeu na vida. Uma mulher que é uma princesa, ela vai virar uma rainha, então ela sucedeu na vida, é o exemplo de sucesso, de representatividade. Assim como os molequinhos que se veem nos super-heróis, os heróis eles representam o quê? Masculinidade, força, perseverança, proteção, um paizão para o mundo. É uma figura de sucesso. Daí que, na hora que a gente fala em representatividade, aonde que ela bate muito forte? Na sensação de você crescer sabendo que o seu ideal de sucesso, ele é alcançável. Porque existe aquilo que te fez brilhar os olhos. Existe, tá ali, né? Algo que eu gosto. Que criança gosta? De desenho. Então, se tem no desenho, pra criança, poxa, ela quer ser aquilo. E se tem no desenho, ela pode ser aquilo, segundo ela. Aí a gente indo um pouco pra
deixa de ser criança, né? Ela cresce, então, com a sensação de que é possível. Se ela cresce sabendo que é possível, ela sabe que o coleguinha, o amiguinho que também assistiu aquele desenho, também sabe que é possível e que existe aquele ideal de sucesso. Uhum. Se um super-herói, por exemplo, for um homossexual, até os menininhos que não serão homossexuais vão entender que aquilo lá também não é errado. Uhum. Então a representatividade, tanto ela é um abraço no ego de quem se vê representado, como ela é a demonstração de que não é errado, que também é certo pro outro. Então você já cresce já nasce uma geração e ela cresce diferente. E é o que eu estou vendo agora. A representatividade, ainda que bastante tímida, ela está existindo. A gente vê vários personagens gays em séries, heróis estão aparecendo com bastante cuidado, mas estão. Uhum. Em jogos. Então tá diferente. E esse acesso à internet, apesar de perigoso, também traz isso, traz a representatividade. Então as pessoas crescem já sem essa loucura. Eu vou ficar martelando, desculpa te tesourar aqui, me ocorreu agora. Eu vou ficar martelando nesses 5%, eu sei que tá chato, pode não estar preciso, mas no vídeo que a gente fez antes, gente, eu falo do livro Todo Mundo Mente, e através do Big Data, esse cara que escreveu o livro, ele falou que ele teve os acessos aos dados de busca por pornografia, e 5% das buscas por homens, eles são de pornografia gay. Quando você olha pros filmes e fala assim, pô, mas tudo tem que ter gay agora, a pergunta não é por que agora tem, mas por que nunca teve. Porque se a gente está falando da natureza humana de 5% de gays ao longo de toda a história da humanidade, por que em todo o conteúdo que você tem acesso aí pelo YouTube e pelos seus canais de streaming, por que na década de 80, 90, 2000 você não tinha representatividade homossexual em papéis protagonistas? Por que alguém, quando escrevia um livro para publicar uma história de aventura de adolescente, não colocava um personagem gay? Por quê? Porque ele seria rechaçado, ele seria proibido. Então, o fato de não ter antes demonstra um tremendo preconceito. Então não é que agora todo mundo quer que os personagens sejam gays, é que agora isso está sendo aceito pela sociedade e está sendo explorado porque você tem uma mola comprimida de gente sedento por consumir esse tipo de conteúdo, e vai vender pra caralho. Até que vai chegar uma hora que vai ter tanto que eles vão falar tudo bem consumir algo que não tenha, e aí a mola ela começa a voltar pro normal. Então quando as pessoas olham só o recorte de agora, elas falam, nossa, tudo tem que ter negro e gay e isso tá chato pra ela, mas não vai ter negro e gay pra sempre em todas as obras, é porque agora isso tá gerando muita demanda, muito consumo, que é reflexo justamente dessa repressão ao longo de tanto tempo. Sim, exatamente. E é uma visão, daí que eu bati, é uma visão egoísta de uma pessoa que tem discernimento falar algo assim. Se você tem discernimento da situação que a gente vive, será que você não consegue dar um pouquinho dessa oportunidade e não se importar tanto com a visão perfeccionista que você tem do ser humano? Será que você não pode prestar atenção na história e ignorar o personagem? Exato. E pensar um pouco naquela criancinha negra que tá vendo a Pequena Sereia ali e que eu choro vendo aquele vídeo. Você já deve ter visto. Sim. Crianças negras reagindo à Pequena Sereia Negra, sim. Você tá louco? Aquele vídeo sensibiliza qualquer um. Um vídeo simples de nem 3 minutos sensibiliza qualquer um. Qualquer um que se permita ser sensibilizado com ela. Porque vamos pensar um adolescente trans que tenha caído de paraquedas em 2010, por exemplo, com 15 anos. O que ele vê no mercado de trabalho, de possibilidade para ele? Se todas as empresas, todos os escritórios, todos os lugares onde ele vai, ele não encontra nenhum transgênero. Exatamente. Então a representatividade por que eu vou estudar medicina se eu não vejo um médico transgênero? Por que eu vou estudar para ser dentista se transgênero não tem cliente? Porque ninguém quer ir num dentista transgênero. Sim. E aí a perspectiva de mundo dessa pessoa vira o quê? Telemarketing. Muito bom.
Não, mas é porque Muito bom. a única Sim, coisa, você tem razão. a única coisa que sobrava para isso daí eu escutei em comunidades deles, inclusive, do tipo Não, sim. a gente cresce sabendo que pra gente vai ser ou prostituição ou telemarketing. Por quê? Porque sua cara não aparece e porque o cara que tá falando com você já te odeia por inúmeros outros motivos e ser trans é somente um deles irrelevante porque o cara não tá nem te vendo. A enfermagem ainda abriga algumas pessoas também. Só que E deve gerar é um umas número histórias reduzido. bizarras assim, né? Ah, um amigo meu, ele me fala algumas coisas que ele passa no hospital, ele é enfermeiro. Fausto, os médicos são tão preconceituosos nesses hospitais aqui que ele me diz que eu fico muito triste. São médicos que falam que, por exemplo, a faculdade que eles se formaram devia fechar, porque não presta. Ou seja, Caralho. o que formou ele não presta. Porque a faculdade, segundo eles, que eles queriam que fechasse, era uma faculdade de ideais esquerdistas e eram médicos bolsonaristas, então a faculdade tinha que fechar. Aí eu falo, vou te. Então você é autodidata, né? Você é um gênio e tudo bem, beleza. E ele sofre bastante preconceito. Ainda que tenha essa abertura para eles poderem trabalhar, ele sofre um preconceito danado. Danado. E é um preconceito que não é punido, né? Porque imagina a direção do hospital Claro que não. lidando com um enfermeiro exigindo medidas contra o médico. A direção do hospital, de hospitais de interiores, elas ficam muito sujeitas à vontade dos médicos, porque muitas vezes os médicos podem escolher simplesmente não irem lá mais, Uhum. e aí eles ficam sem. E aí, como fica, né? Esse é o nível de dependência. É uma dependência extremamente tóxica e de dominação. Cara. Na outra escola que eu trabalho também, que eu trabalho aqui em 2 escolas, teve um professor lá que ele foi desligado do programa de ensino integral justamente pela conduta inapropriada com alunos e colegas de trabalho. Aí o que ele fez? Postou no Facebook um ataque gigante à escola, que era uma escola preconceituosa e que era por isso que ele estava sendo desligado. E não era o caso. Não era o caso. Aí o que essa pessoa barulhenta proporciona? Proporciona um lastro para o preconceito das pessoas que já têm a predisposição de serem. Sim. Tá vendo? Olha só, aquele tipo de pessoa, tá vendo? É gay, olha o tipo de pessoa que é. E por que você nunca vai ver esse tipo de conversa que a gente tá tendo aqui no programa da Fátima Bernardes, por exemplo? Nada contra o programa dela, sei lá, mas num jornal. Porque você destrói essa estrutura polarizante da sociedade. Porque esse tipo de conversa que a gente está tendo, ele leva à solução do problema. Ele leva as pessoas a dissociar o comportamento humano da sexualidade das pessoas. Sim. E você consegue, em 2 meses, fazer o país inteiro pensar a respeito e você acaba com isso. Mas não existe... E é uma pena que precisa de engajamento, né? É uma É, pena que precisa de engajamento. só que esse engajamento ele custaria muito caro. E o cara que tem Sim. dinheiro para gastar, ele não quer gastar dinheiro para acabar com o preconceito. Ele quer ver quanto de voto ele consegue com a existência dele. Sim. Ou com o combate Exatamente. a ele. É daí que as minhas esperanças, elas... Quanto mais eu fui entendendo do processo e da situação que estamos, elas foram ficando bem específicas. E se repetem de novo a geração que está chegando agora. E de novo, queria viver uns 300 a 500 anos para ver como que isso vai se desdobrar. E realmente queria. É uma geração que me Eu acho que dá não vai alegria. precisar de tudo isso, não. 300 anos, não sei. Uns 200 vai, né? Talvez. Por causa que vai essa geração e mais uma para firmar e mais uma para consolidar, eu acho. Você sabe que uma geração, ela tem... Bom, isso de fontes, assim, voz da minha cabeça. 7 anos muda tudo, cara. 7 anos de diferença, por exemplo, eu tenho 42 agora, então vamos pensar uma pessoa de 35, ela teve uma outra vivência. Você teve uma outra vivência do que eu vivi, e você tem aqui 31. É que também esse recorte, vamos colocar de 20 a 30 anos, que a gente pode colocar, sofreu muito com o avanço grotesco da tecnologia, Sim. né? E a tecnologia, ela desnudou muita coisa. A tecnologia, ela fez muita gente ser obrigada a refletir sobre coisas que ela não queria ver antes. Sim.
E eu acho que a tecnologia vai dar uma certa freada agora. Ela vai se reinventar, mas ela vai dar uma certa... Posso estar totalmente enganado, mas, né? O que você acha da tecnologia? Você acha que ela vai dar uma certa freada ou ela vai continuar exponencial? Cara, é impossível. Impossível prever Especular qualquer coisa sobre, que né? seja. Mas eu não acho que a tecnologia ela vai acabar com a humanidade, porque isso ela não fez. E tem muita gente Ah, que. não. Tipo, a humanidade não seres humanos na Terra, não isso. Sim. Mas a gente não vai virar ciborgue só porque a tecnologia nos permite. Tipo, as pessoas não vão ficar com visores em ambientes virtuais. A gente vai preferir aquilo que é mais humano e mais confortável pra gente. Porque tem Sim, sim. sido a regra até agora. Mas o acesso... você vê, a tecnologia ela está permitindo que a gente tenha acesso a tempos diferentes e aí a gente consegue analisar a diferença. E a lugares e idiomas e culturas diferentes também. E é muito difícil você ter acesso a uma cultura diferente da sua e não sair completamente transformado. Acho que esse pode ser realmente um grande salto de tecnologia, facilitar ainda mais esse acesso a outras culturas. Imagina você, por exemplo, eu que me foda Tem para arrumar razão. emprego, mas imagina você, por exemplo, uma criança de 10 anos daqui a uns 5 anos, 5, 10 anos, você pega um dispositivo que a gente hoje chama de computador ou celular, seja ele qual for, e aí você é imerso na sociedade japonesa, chinesa, italiana, e você entende no idioma que você foi criado, e você entende nuances da tradução cultural da coisa. Eu acho que Assim, esse tipo de conteúdo vai estar disponível não para todo mundo, mas para quem tiver interesse. E isso vai fazer com que se expanda muito a noção do quanto a moral ela é subjetiva, e o quanto a gente perde tempo falando sobre coisas que não deveriam ser assuntos. sim, Né? Comportamento, sexualidade, moda, essas coisas não deveria ser assunto, simplesmente. sim. É. Realmente, esse vai ser um próximo grande salto mesmo. E eu acho que isso acontecendo, a geração ela troca muito rápido, que nem eu falei, né? Então, por exemplo, Sim. daqui 15 anos você pode olhar pra gente achando a gente antiquado. Porque hoje a gente acha os tiozão antiquado, né? E fala, nossa, esses caras que pensam desse jeito aí tem que morrer logo pra. e daqui a 15 anos você pode ter uma molecada falando isso de nós também. Sim, Tomara que seja pro bem, realmente. né? Tomara que seja pro melhor. Tomara que seja para bem. Que tem uns historiadores que dizem que a humanidade ela tem ciclos de loucura, né? De tanto em tanto tempo a loucura volta a dominar muito. De tempos em tempos alguém convence todo mundo de que merece dominar todos os outros e aí as pessoas acreditam em qualquer premissa que seja. Sim, Então, sim, tipo, a gente... É engraçado, porque quando eu era moleque, os livros de história, eles eram todos em preto e branco. Enquanto que a geração de agora tá vendo história em cores no YouTube, né? sim. Na minha época eu só tinha umas fotos muito ruins, assim, de livro em preto e branco. Então a gente via Sim. as coisas que aconteciam no Holocausto, na Segunda Guerra, e falava assim, a humanidade evoluiu. A gente era otário, mas aí com a tecnologia veio iluminação e agora a gente tá mais inteligente. Mas porra nenhuma, olha a Ucrânia agora. Porra nenhuma. Né? Então não significa que vai melhorar, que o ser humano vai deixar de ser ser humano. Então eu acho que a sede de compreensão da natureza humana, de que a gente é sim preconceituoso, que a gente se junta em grupos para consolidar poder e para oprimir, tirar do outro aquilo que ele tem que a gente quer, sempre. Agora, quem que vai ser a próxima vítima? O que vai ser demonizado? Que característica vai ser demonizada no outro para você poder usar de argumento para aniquilá-lo e roubar aquilo que ele tem? É. Ontem É foi, o... ontem foi judeu, amanhã pode ser japonês, pode ser aracajuana. Tudo é possível, né? Tudo é Tudo é possível. possível. Literalmente tudo é possível. Em se tratando da psique humana, realmente tudo é possível. Você não acha bastante antinatural a inteligência? Parece que a inteligência é o... que a gente... Vamos observar a natureza. A natureza ela se equilibra de uma forma quase que mágica. Estudando biologia você vê que não é mágico, mas parece muito mágico. Aí surgiu o tal do ser humano com uma inteligência que parece que não cabe nos conceitos naturais, né? Eu acho que, na verdade, é tudo aleatoriedade e a gente fica buscando propósito onde tudo é aleatório. Sim, E
a vida, assim, ela depende de determinadas condições que um dia a gente pode descobrir como startar. Hoje a gente não sabe. Por exemplo, Deus, eu tenho certeza que a gente não tem condições de entender. Porque tá além da nossa natureza a capacidade de entender, compreender e enxergar Deus. Então, não tenho dúvida nenhuma de que Deus nunca vai virar ciência, vai ser sempre fé. Fé é você acreditar naquilo que você não consegue provar. Agora, a vida eu acho que você consegue. Se você tiver simuladores, computadores, coisa potente o suficiente, você consegue dizer como que starta a vida. Mas eu acho que se aparecer num artigo científico que cientistas descobriram como startar a vida e que descobriram vida extraterrestre, eu não acho que nada disso acaba com a religião. Porque as pessoas elas têm religião porque elas precisam acreditar em alguma coisa, não porque elas querem saber a verdade. E se você não tiver uma nova igreja, se você não tiver um novo movimento, você só vai ter o recondicionamento daquilo que tinha antes. Eu me perdi aqui na minha divagação e não respondi a tua pergunta, eu acho. Não, é porque a minha própria pergunta ela não traz muita direção, né? Eu propus, a inteligência não parece algo natural. Porque... Aí você... vamos supor que a gente não fosse tão inteligente assim e que a gente continuasse com aqueles grupos de 150 seres humanos e a gente não tivesse desenvolvido linguagem, não tivesse desenvolvido tecnologia, não tivesse desenvolvido absolutamente nada. A gente teria se extinguido já. Por quê? Porque sem agricultura a gente ia acabar com todos os animais e toda a comida no planeta e a gente teria morrido de fome, matando uns aos outros. Ou a gente teria sido extinto, né? Por causa a gente não tem condição de peitar a natureza. Sim, e aí ia sobrar vida menos inteligente do que a gente. Então, uma coisa que eu comecei a pensar é que a inteligência ela não é necessária para a vida na Terra. Então, eu acho que está super bem a gente ser extinto e sobrar um monte de animal aí, só que não necessariamente eles vão encontrar um equilíbrio, porque eu acho isso um absurdo, cara. As pessoas colocam religião na biologia e falam que se não fossem o ser... E conseguem chegar à conclusão brilhante de que se não fosse o ser humano, a Terra existiria em equilíbrio. Os ecossistemas estariam em equilíbrio. Quem falou? Não dá pra a gente planejar um mundo sem o ser humano, né? Como que a gente equaciona ou direciona isso, né? Não, é porque assim, na quarta série, a gente começa a estudar ecossistema, ecologia, o impacto do ser humano no meio ambiente, e aí a gente fala assim, nossa, a gente tem que respeitar, dá a impressão que a gente chegou no paraíso e a gente está tacando o terror no paraíso. E que se a gente não estiver aqui, tudo permanece em equilíbrio. Mas existem muitas formas de vida que sobreviveram graças a nós. E a gente não sabe se os outros animais aí, eles necessariamente encontrariam um equilíbrio em que espécies não fossem extintas e que a vida, por exemplo, não acabasse. Não tem como chegar nessa... Mas você sabe que essa opinião aí, ela gera discussão até entre professores de biologia ali da Unesp, né? Que eu frequentei. É muito mais filosófica e até espiritual, talvez, essa pergunta do que lógica. Porque eles sempre, os que defendem isso, sempre batem nos mesmos pontos, né? Poluição, extrativismo, blá blá blá. Mas parece pouco para balancear essa questão realmente. Eu acho que poderia ter... Ninguém precisava ser vegano, não, a gente poderia ter extrativismo, a gente poderia ter tudo que a gente tem se a gente fosse menos gente. Agora, como que você chega para 8 bilhões e fala, galera, a gente tem que ser um só? Não chega, né? Então a gente tem um problema sério para lidar aí, que se a gente for começar a falar sobre isso, a gente não acaba nunca. Mas é sério, porém nem tanto. Quanto mais educada a população menor é o índice de natalidade. Isso é muito facilmente observado. Então, nem é tão complicado quanto parece. É complicado resolver, mas a proposta de solução é simples. Eu acho que eu tinha uns 28 anos quando eu decidi não ter filho. E eu falei, a humanidade tá boa, tá bem sem os meus genes. Então, com esse monte de criança jogada aí, dá pra eu ter a oportunidade de ser pai sem ter que colocar mais gente no mundo. Porque não é inteligente colocar gente no mundo. Não tô criticando quem decide ter filhos,
sonhem em fazer isso, não tem problema nenhum. Mas a gente precisa reduzir. E quanto mais você chama as pessoas para a consciência da necessidade de condições para manter a vida na Terra, mais você chega a essa conclusão de que a gente tem que diminuir em números mesmo. Só que os governos, Sim. eles não podem perder mão de obra e poder... A China e o Brasil e a Itália é tudo igual a Moisés, cara, até hoje. Mas vai chegar um ponto que, se não for pelo bem, vai ser pela força. Sim. O Japão tá pagando todas as contas do seu filho se você decidir ser pai, por exemplo. Exatamente. Mas ainda tem gente que, mesmo tendo bolsa, tudo que for necessário para ter um filho, fala não cabe no planeta e eu não quero colocar um filho no mundo, não neste momento agora. Então, se você perguntar para mim se eu gostaria de ser pai, talvez num outro momento histórico, com a maturidade que eu tenho hoje, eu não teria problema nenhum em ter um filho esquizofrênico. Mas um filho esquizofrênico nesse mundo, com as condições que a gente tem, com os recursos que a gente tem, no ponto de colapso que a gente está, não. Seria cruel com o seu filho. Exato, seria cruel com ele. Eu não teria coragem de ver meu filho grande e falar, foi a escolha minha e eu decidi te colocar nessa zona aqui. Então eu prefiro que não. Mas como que você exige que as pessoas todas pensem desse jeito só porque eu penso? Não pensa. Não se exige. Se dá conhecimento. E cada um faz o... É aquela questão, né? A gente gosta de agregar... Não de agregar, mas de brincar com significados, né? Aquela diferença entre conhecimento, inteligência e sabedoria, né? Eu entendo inteligência como a facilidade de adquirir conhecimento. O conhecimento é o que você aprende, é a matéria, por assim dizer, que você lê. E sabedoria é o que você faz com o conhecimento, né? É uma tríplice que anda bastante junta. Não adianta você ter o conhecimento e não ter sabedoria para usar o conhecimento, não adianta nada. Inteligência é saber que o tomate tem que ser categorizado como uma fruta e sabedoria é não colocar na salada de fruta. Tipo isso. Aliás, eu colocaria que o conhecimento é saber e a sabedoria é não fazer. Mas questões semânticas apenas. Você acha que a gente conseguiu dar uma boa melhorada naquele vídeo bastante interessante? Eu tenho uma coisa para te propor. Eu posso, por exemplo, não abrir esse vídeo, mas deixar o link na descrição deste vídeo aqui. Claro. Porque aí alguém que estiver, por exemplo, maratonando o canal, não vai cair de paraquedas naquele vídeo. Mas alguém que tenha assistido esse até o final vai ver que está na descrição do vídeo a que ele se refere. Claro, não, perfeito. A ideia é maravilhosa. Não teria como controlar, a não ser assim. Perfeito. Então, combinado. E ao menos essa nossa conversa é bastante dinâmica e bem direcionada. E a gente já estava preparado, né? Diante daquela conversa que a gente teve. É uma conversa muito boa. Cara, te agradeço demais a prontidão. E desculpa pelo zelé que eu te dei. Não, que é isso, faço de forma nenhuma. Ontem eu fiquei me sentindo muito lixo quando você comentou. Eu falei, não, dessa semana não passa. Você, parece que é uma obrigação que você tem. Não é uma obrigação que eu tenho, é que eu fiquei com essa sensação de que eu fiquei devendo pra todo mundo nas minhas férias, porque eu simplesmente brisei e me isolei de tudo. Mas eu precisava e foi importante. Eu já conheço esse processo, porque eu passei isso com um amigo meu ano passado, que a gente combinou de estudar online mesmo, por call, ao longo das semanas. E se a gente não tivesse um horário marcado certo, a gente sempre fugia. Não por vontade, mas aconteciam coisas. E isso que aconteceu. Não tá no clima, tá fazendo outra coisa, precisa do momento, então é diferente. Não significa realmente fugir, significa outro momento. Eu realmente não encaro como uma fuga. Cara, muito obrigado. Tomara que as conversas elas fiquem recorrentes ao longo do ano todo. Eu acho que esse tipo de conversa supera qualquer vídeo que eu pudesse fazer a respeito desse assunto que a gente abordou. E tomara que seja útil para alguém que estiver escutando em qualquer momento que seja isso.
Desejo mesmo, eu agradeço muito pela oportunidade também, Fausto, pelo espaço. Estar aqui é sempre, sempre um prazer. De verdade. Grande abraço, cara. Tamo junto. Abraço, Fausto. Tudo de bom.